Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente teve algumas notícias importantes e interessantes aí nessa tarde. O balanço comercial teve um superávit de 8,06 bilhões em julho, maior saldo mensal desde 1989, tá? Lembrando para vocês que o superávit é quando as exportações são maiores do que o valor das importações, tá? Quando acontece o inverso disso, é chamado de déficit comercial. Na opinião do governo, esse foi o maior superávit comercial dentro de um único mês, desde o início de que esses dados são computados, tá? Pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Hoje que está inserido dentro do Ministério da Economia. Então, desde 1989, foi o melhor valor aí que já foi registrado. Quando a gente compara com julho do ano passado, né, houve um aumento de 237% nesse saldo dessa balança. Comparando em julho do ano passado, o lucro, né, o superávit, completou o valor de 2,39 bilhões de dólares. Tá? Estamos falando aqui em valores em dólares. Quando a gente olha todo o período do ano de 2020, o governo informou que a balança continuou assim, permanece com um saldo positivo de 30,38 bilhões. E é um valor que é 8,2% maior do que aquele registrado no mesmo período em 2019. Então, a gente está exportando muito mais do que importando, isso comparando com o ano passado também, tá? Muito provavelmente o setor agro deve estar bem envolvido nesse processo aí, tá certo? Outra informação muito positiva, a produção industrial cresceu 8,9% em junho, e é a segunda alta seguida, né? O segundo mês seguido com essa alta. E também foi a maior taxa de crescimento desde junho de 2018, com 12,5% de crescimento. Mas, obviamente, a indústria ainda não conseguiu recuperar as perdas que sofreu em março e abril, que foram causadas aí por essa crise sanitária global, quando marcou ali uma queda acentuada de 26,6%. Esses dados aí são da pesquisa industrial mensal, foi divulgada agora no dia 4, né, no Rio de Janeiro, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar dessa alta de maio para junho, em geral a produção apresentou uma queda de 9% comparando com o ano passado e teve um certo recuo ali no acumulado do ano e do início de 2020 até hoje um valor negativo de 5,6% nos últimos 12 meses, tá? É claro que não, né, em 2 meses não vai recuperar tudo que já havia acontecido, mas é importante a gente observar as áreas que puxaram essa alta de 8,9%, né? De 24 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram uma performance positiva e quem se destacou mais foi a indústria de veículos automotores, reboques e carrocerias, que teve ali um crescimento de 70% no mês, né? Então é excelente isso. O gerente da pesquisa, o André Macedo, ele disse o seguinte, abre aspas, esse setor acumulou expansão de 495,2% em 2 meses consecutivos de crescimento na produção, mas ainda assim está 53,7% abaixo do patamar de fevereiro. Mas já é uma recuperação impressionante, né? Agora, outro setor também dessa produção industrial que teve um grande destaque foi o setor também de transporte na produção de motocicletas, um aumento de 141,9%. Agora, se a gente for olhar as atividades que tiveram uma queda, foi a indústria alimentícia e a produção de derivados de petróleo, biocombustíveis, tiveram um recuo ali em média de 1,8% na produção, tá? O mesmo Macedo que eu citei aqui, o André Macedo, ele explicou o seguinte sobre isso, abre aspas, a indústria alimentícia tem uma dinâmica diferente do restante do setor industrial por conta das suas características relacionadas ao abastecimento. Ela vinha de resultados positivos quando a indústria, de forma geral, estava em queda. Os crescimentos nos meses anteriores, combinados com a queda do açúcar, resultaram num recuo registrado em junho. Alimentos, porém, têm um saldo positivo, diferente da média da indústria. Tá? É claro que nesse período aqui, o que está conseguindo sobreviver melhor são os supermercados, né? As farmácias, aí que estão dentro daquele nicho das atividades consideradas essenciais.
Se a gente for olhar a maior alta dentro dessas categorias, a maior alta foi registrada na área de bens de consumo duráveis, com 82,2%. E aqueles bens de consumo que são semiduráveis ou não duráveis cresceram 6,4%. E bens de capital, que são compostos ali pelas máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, subiram 13,1%. E os bens intermediários, né, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo, tiveram uma alta de 4,9%. Uma outra medida interessante também é que o governo está pretendendo reduzir em 1,3 bilhão os gastos com aluguéis, isso num período de 3 anos. A informação foi dada pelo Ministério da Economia, que deseja que os órgãos atualizem esses dados, dizendo, por exemplo, quantos funcionários trabalham em cada setor e por quanto tempo, e analisar qual é o valor que está sendo gasto ali com esses aluguéis, tá? O Fernando Bispo, que é secretário de Coordenação e Governança de Patrimônio da União, ele disse o seguinte, abre aspas, este é o primeiro passo para implementarmos um programa de gestão de ocupação otimizada e compartilhada dos imóveis. A iniciativa do Ministério levará em consideração a oferta e a demanda de espaços, de forma a ampliar o compartilhamento entre os órgãos da administração pública federal. Então, bem interessante isso. Também o Cristiano Reckert, que é secretário de gestão também do Ministério, disse que esse levantamento, abre aspas, né, esse levantamento será importante para reduzirmos os gastos com aluguel. Existe a previsão de que esta ação gere uma redução gradativa dessas despesas pelos órgãos de administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, notícias muito positivas, mas ainda tem níveis de apreensão no cenário internacional. Isso pode ser bem representado pelo preço do ouro, né? O ouro fechou um nível recorde, né, passando dos $2.000. E essa alta acentuada recente, obviamente, está acontecendo ali em meio a uma preocupação persistente com as questões econômicas consequentes da crise sanitária. Inclusive porque o diretor da OMS, recentemente, vocês viram, falando que essa crise pode durar muito ainda, porque não há, pode ser que não haja uma cura, né? E ele disse, né, abre aspas, não há solução milagrosa e talvez nunca exista, né? Então isso aí continua trazendo um pouco de apreensão. Então estamos num cenário aqui interno positivo, mas no cenário externo, essa alta do preço do ouro aí traz um pé atrás. É bom a gente ficar de olho, tá bom? Essa é a atualização da nossa tarde. Deixa um forte abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo aqui do canal, clica aqui no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, seja membro, você vai se tornar membro do canal, vai ter acesso ao nosso boletim exclusivo, o Direto do Bunker, tá bom? Um abraço, galera, fiquem com Deus, valeu!